Hello, gente, como é que vocês estão? Eu tô aqui fazendo um caldo que o tempo tá pedindo, né? E aí eu queria falar algo com vocês. Esses dias algumas coisas têm se intensificado assim na minha mente e Deus me trouxe a história de José novamente, né? Pra me fazer entender, assim, acalmar e realinhar algumas coisas no meu coração. A história de José, ela tem várias coisas assim que falam muito comigo, mas existe algo que particularmente fala muito comigo, porque foi algo que eu escutei muito, né? José, ele incomodava, primeiro, a palavra fala que José, ele denunciava as coisas erradas que o seu irmão fazia. Então ele, obviamente, tinha um caráter, tinha um senso de justiça, de retidão muito proeminente. E geralmente isso acaba incomodando as pessoas ao redor. Mas José incomodou pontualmente por causa de uma única característica que ele tinha, que era ser sonhador. Toda a raiva, toda a frustração, toda a inveja dos irmãos de José se baseava principalmente nessa característica de José. Lá vem o sonhador. Essa foi a frase que fizeram eles armarem, eles arquitetarem coisas contra a vida de José. E essa é uma característica que fala muito comigo, porque de fato eu sou uma pessoa muito sonhadora. E eu confesso que já teve vezes de eu perguntar para Deus, mas Deus, por que isso? Porque assim, o que as pessoas não sabem é que você ser assim atrai muita perseguição, atrai muita inveja, atrai muitas coisas que a gente não quer lidar. Mas você não faz porque você quer. Você faz porque, assim como Deus, ele nos cria para um propósito já estabelecido. A gente não é criada para depois Deus criar um propósito. Não. Primeiro Deus cria o propósito e depois ele nos cria com características específicas. Só que a gente não aprende isso a gente não aprende isso na nossa formação. E aí, às vezes, o que é algo precioso de Deus para nossa vida, para as pessoas ao redor, acabam se tornando algo ruim. Então, por muito tempo, eu lembro de questionar muito Deus, mas Deus, por que tantos sonhos? Por que sonhos tão grandes? Por que eu não posso me contentar com coisas que as pessoas ao meu redor se contentam? Era uma coisa, um incontentamento que eu não sabia descrever. E não era falta, não estou dizendo que eu não sou uma pessoa ingrata, né? Eu tenho trabalhado isso em mim. Mas não era só um senso de ingratidão. Era uma insatisfação, era algo que eu não sabia descrever. E isso atraiu muitas coisas ruins para mim, que hoje eu consigo enxergar, né? Mas que até então eu não conseguia. E principalmente uma das coisas foi a inveja, que é um mal, assim, terrível. Se tem algo que eu peço a Deus para sondar o meu coração, sempre, sempre, sempre é sobre a inveja. Porque é algo difícil da gente confessar, é algo que a gente sente e é algo totalmente destrutivo. E eu acho que tem coisas que Deus deixa a gente ser perseguido para que a gente possa orar e a gente naquilo ali não falhar, né? Naquilo ali a gente possa ser transformada, possa pedir a Ele misericórdia. E a inveja é uma dessas coisas, né? Eu não lembro se você já viu, mas eu falei aqui no vídeo que no dia do casamento eu fui parar em um lugar com uma pessoa que não me conhecia, com uma pessoa que não tinha nada a ver com o cenário que eu tava vivendo. E o rapaz, usado por Deus ali, que eu creio que foi, ele falou: moça, isso tudo que tá acontecendo aí, de coisa que deu errado, é inveja. Porque às vezes a gente fala coisas que a gente não deveria falar. E eu senti muito de Deus, porque foi algo que Deus estava falando comigo durante todo o ano. Por que eu tô falando isso aqui pra vocês? Porque existem coisas que as pessoas elas não entendem, que não brota de nós. São características que Deus nos deu. Sendo assim, quem se levanta contra essas características não se levanta contra nós. Se levanta quem nos deu essas características. Se levanta contra o propósito ao qual Ele nos deu essa característica. E eu, durante muito tempo, eu não compreendia isso. E eu vejo hoje claramente algumas coisas na minha história. Tem coisas que eu lembro de eu perguntar a Deus, mas será que é isso? Será que é isso? Eu perguntava a Deus milhares de vezes, até Deus falar: não, eu vou escancarar para que você não tenha dúvidas. Não é julgamento, é fato. E hoje eu tenho vivenciado isso em algumas áreas da minha vida, onde eu tenho sido obrigada a enxergar certas coisas. Esses dias eu estava um pouco angustiada, mas o Senhor, com a história de José, ele me lembrou uma coisa. Leva 13 anos, desde que os irmãos jogam José no poço, né, até José virar ali o governador do Egito. E uma coisa que as pessoas que acabam se incomodando com o seu desejo, com a sua característica de ser sonhador, não sabe é isso. Que tem coisas que elas estão ali armando para te colocar numa cova. Os irmãos de José, eles acharam que eles determinaram um fim para José quando eles jogaram José ali naquela cova. Eles acharam que a partir dali José ele não poderia mais sonhar. Eles acharam que o Deus que era com José iria abandonar José ali naquela cova por algum pensamento deles. Não sei o que passou pela cabeça deles. Só que existe uma diferença grande, que quando a gente é sonhador sozinho, realmente, às vezes a gente vai ser jogado no poço e a gente vai permanecer no poço, se a gente não tiver forças para sair. Mas quando essa característica de ser sonhadora foi algo que foi Deus que nos deu, foi para um propósito maior do que aquilo que a gente pode imaginar, foi para cumprir algo dele, por ele, para ele, foi para representar e levar o nome dele, aí existe uma grande problemática.
porque absolutamente todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. E o poço, ele vai ser só uma preparação para tornar José um governador do Egito. E todo mundo, obviamente, deve saber a história. Depois os irmãos acabam chegando ali até José, precisando da ajuda de José. E José prontamente vai, porque uma coisa que o poço faz é aperfeiçoar o nosso caráter. Mas graças a Deus que existe algo na história de José que fala muito ao meu coração, que eu inclusive te convido a fazer essa leitura. José, ele passa por uma porção de coisas, que todo mundo que começa a ler a história dele diz assim, não é possível não, não vai dar certo. Mas existe uma frase que permanece, que é, mas Deus estava com José. E quando Deus está com José, não importa quem se levante contra, não importa a inveja que se levante contra, não importa o quão a gente acha que a gente vai estar colocando um ponto final na vida da pessoa, não importa a circunstância e nem quem e quantas pessoas queiram colocar um ponto final na nossa vida. Quando a gente está com Deus, quando Deus está com José, e quando José está seguindo o caminho determinado por Deus para cumprir o propósito estabelecido por ele na vida dele, então até o poço vai se tornar um acelerador, até o poço vai ser um aperfeiçoador, né, para que José chegue ao destino dele. E sabe o que é brilhante nessa história? É que tem coisas que Deus ele permite que seja assim. Porque a palavra ela fala que Deus ele não divide a glória dele com ninguém. E tem coisas na nossa vida que as pessoas elas nos ajudam e depois elas querem cobrar, né? Elas querem dizer, olha lá, eu sempre acreditei em você. Eu apostei. Olha lá, fui eu que fiz, né? Fui eu que dei carona. Só que Deus ele permite certas coisas, porque quando as pessoas encontram José como governador, não tem como achar que teve o seu dedo na história. Não tem como, sabe? Foi Deus purinho na vida de José. Foi Deus que levou José até ali. E tem coisas que Deus permite para que as pessoas ao nosso redor possam saber que foi Deus que esteve com José desde o princípio. E eu basicamente estou vivendo essa palavra na minha vida. E eu não sei se você vai compreender esse vídeo. Não sei também se de repente você está passando por um período onde a perseguição acaba te alcançando por causa de coisas que foi o próprio Deus que compartilhou com você. Mas se esse é o caso, fica tranquila. Porque Deus estava com José. Deus está comigo e Deus estará com você, se assim, um projeto, um propósito dele na nossa vida. O poço não é o ponto final, a casa de Potifar não é o ponto final, a injustiça da mulher de Potifar não é o ponto final, a prisão não é o ponto final. O ponto final para José é governador do Egito. Não porque José quis, não porque os outros não quiseram, mas porque foi assim que Deus escreveu para ser na vida de José, para cumprir um propósito de Deus. E ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e será o mesmo eternamente. Então, se na vida de José o ponto final não foi nenhuma dessas coisas que eu citei, na minha e na sua também não será. Fique em paz, que absolutamente todas as coisas que a gente passa, por pior que pareça, é um processo que Deus está trabalhando na nossa vida para nos levar até onde Ele já planejou para nós, desde antes de nós nascermos. Perceba como isso é profundo. Antes de nós nascermos, esse lugar já existia. Então não existe ninguém, não existe nada aqui debaixo dessa terra que pode impedir essa promessa de acontecer, tá bom? Um beijo e um excelente final de semana.